Olá, gente, bom dia. Vim falar um pouco com vocês sobre a atividade de hoje. É, sobre um fato histórico que aconteceu no Brasil em maio de 1988 e que eu acho muito importante a gente falar um pouco sobre isso, que foi a Lei Áurea, né? Que foi o decreto assinado pela Princesa Isabel para o fim da escravidão no Brasil. Então vamos lá, vamos voltar um pouco e pensar em como estava o Brasil naquele ano. Lá em 1988, quando essa lei foi assinada, o Brasil estava passando por uma crise, porque em meio a todos os países do mundo que tinham escravidão, como a do Brasil, eles já tinham liberado seus escravos. E o Brasil foi o último país a liberar os escravos da escravidão. Então, para muitos, pelo menos o que a gente vê nos livros de história, isso é uma notícia bem boa, porque finalmente chegaria ao fim a escravidão do Brasil, que a gente sabe que não foi nada bonita nem nada boa, né? Para os envolvidos principalmente. E que até hoje a gente tem resquícios desse tipo de atividade que acontecia na escravidão. Pois bem, quando a Princesa Isabel assinou isso aí, a gente imediatamente pensa na situação dos escravos. Imaginem vocês, os escravos para chegar aqui no Brasil, eles tinham sido raptados da família deles, da aldeia deles, de onde eles moravam, do país deles, tinham ido para um país desconhecido, trabalhar para pessoas desconhecidas e de uma forma desumana, quer dizer, uma forma que eles apanhavam, que eles não eram pagos de acordo com o que eles trabalhavam, que eles não tinham vida, né? Assim, era só trabalho, 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 trabalho e maus tratos, né? E eles moravam num país que as pessoas não falavam a língua deles. Então, imagine para vocês como já era ruim ser escravo, né? Ser escravo nessa situação todinha de ser raptado, de morar num canto longe da sua família, de não ter mais notícias da sua família, de não poder ver sua família, seus filhos, seus pais, de morar num canto que ninguém falava a sua língua. Imagina, devia ser bem chato, né? Bem difícil mesmo. Agora imagina quando a princesa Isabel assinou essa lei, esse documento, e esses escravos foram liberados. A gente podia imaginar que foi uma coisa maravilhosa, espetacular, né? Eita, foram liberados os escravos, eles vão voltar para casa, para as famílias deles e vão viver em paz. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Por que, professora, não foi isso que aconteceu? Porque, imagine vocês, você trabalha, trabalha, trabalha por anos, num lugar totalmente desconhecido para você, e você, de repente, é liberado. Você não tinha casa, não tinha família perto de você, não tinha dinheiro e agora também não tinha mais emprego, não tinha mais nada. O que acontecia com os escravos? Os escravos eles se submetiam a trabalhar novamente para os seus senhores, a troca de salários baixíssimos que mal dava para se alimentar, só para não passar fome. Eles não tinham dinheiro para pagar uma passagem de volta para a África. Eles não tinham dinheiro para comprar uma casa, eles não tinham dinheiro para se alimentar dignamente, eles não tinham dinheiro para nada. Foram livres, mas eles não tinham dinheiro. Então, foi uma falsa abolição da escravidão, porque de fato não aconteceu o fim da escravidão. O que mudou foi a forma de trabalho. Os escravos deixaram de ser escravos e passaram a ser empregados dos seus antigos senhores, que agora eram seus patrões. E aí continuou aquele mesmo sistema de trabalho totalmente desumano, com baixos salários, para não passar fome, com as mesmas humilhações, sem ver sua família, sem continuar sabendo notícias de sua família. Então, tudo bem complicado, olhando pelo ponto de vista do escravo, né? Para a princesa Isabel, ela ficou muito famosa, porque ela foi muito boazinha ter assinado a Lei Áurea e ter acabado a escravidão. Mas as pessoas não falam, não mostram que isso não foi nada bom para o escravo. Claro que não era bom ele continuar sendo escravo, mas era bom que eles também tivessem garantido condição do escravo voltar para sua terra, para suas famílias. Isso não aconteceu. O que aconteceu com o fim da escravidão foi que os que conseguiram continuar trabalhando nas fazendas que já viviam continuaram, e os que não continuaram viraram mendigos, e teve muitas aglomerações de mendigos escravos na rua, que era muito triste. E alguns que não queriam ficar na rua começaram a construir seus barracos nos morros, e aí foi surgindo as favelas e essas coisas que a gente sabe que tem até hoje em dia. Então, o fim da escravidão, que marca o dia 13 de maio de 1988, é apenas o fim da escravidão por lei, né? Tem uma lei que garantiu que os escravos fossem livres, liberados. Mas, de fato, não teve nada que garantisse uma vida melhor, uma condição de vida melhor para esses escravos, tá? Então, eles continuaram vivendo em situações de escravidão, que é uma pena, né? Mas essa é a história que nem todos os livros contam, né? Os livros contam como se a princesa Isabel fosse uma heroína por ter fez isso, mas não fala o contexto em que os escravos ficaram vivendo depois disso.
né? Enfim, eu vou anexar aqui embaixo um vídeo falando sobre a escravidão nos dias de hoje, porque infelizmente até hoje esse sistema de escravidão ainda existe, ou seja, ainda tem pessoas trabalhando no mesmo sistema de escravidão. Não são só negros, são pessoas que precisam, que passam necessidade e que se submetem a qualquer tipo de trabalho para poder ter o que comer e ter onde morar, tá certo? Então, no fim que vocês assistam esse vídeo e o outro vídeo que eu vou postar, eu quero que vocês façam para mim uma pesquisa no Google sobre a escravidão nos dias de hoje, tá bom? Um beijo e espero que vocês pensem melhor nesse dia a partir de agora.